Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto. Estamos de volta com a mesa de debates aqui pela TVE Juiz de Fora. No ano passado, pela primeira vez na história do Brasil, o número de trabalhadores informais superou o número de trabalhadores com carteira assinada. São mais de 34 milhões de brasileiros trabalhando com bicos e trabalho informal. A partir de agora a gente vai conversar um pouquinho sobre isso e saber quais são os riscos desse tipo de trabalho para a economia. Ô Rodrigo, 34 milhões de brasileiros são muitos brasileiros, um número muito expressivo e vivendo de uma maneira informal, né? E como não tem carteira assinada, poucos direitos são garantidos. Eu queria que você explicasse um pouquinho para a gente desses riscos de uma população que trabalha sem a carteira assinada e também para a economia do país. Ô Caio, vamos começar lembrando que isso não é um problema de agora, do governo Temer, nem do governo Dilma, nem do governo Lula do PT. É uma fragilidade da nossa economia, da estrutura de trabalho do Brasil de forma geral. Isso é como se fosse um copo d'água muito cheio, né? Uma gotinha a mais, né? Um balançar a mais, a coisa entorna, né? Então, essa questão do desemprego aqui no Brasil passa por essa fragilidade nossa estrutural. Aí ela começa, o tema é longo, né? Mas vamos falar, começa por uma educação de péssima qualidade, uma educação financeira, um tema que eu costumo falar bastante, de péssima qualidade, as pessoas se estruturam muito mal, uma visão das pessoas de dependência do Estado, né, como a grande mãe que vai resolver todos os problemas, então isso também atrapalha. Junta com isso um descompasso político ruim, né? Ninguém acredita mais na política, uma ineficiência nos recursos e poucos recursos do Estado, uma burocracia sem fim, e aí a gente pode terminar aqui dessa lista que tem outros temas, né? Uma carga tributária massacrante, né? Do Brasil é gigante, então você paga muitos impostos, tem poucos serviços, uma burocracia muito grande, a população com educação muito abaixo do que deveria, historicamente, não estou falando de agora, historicamente, e esse conjunto de fatores agora culmina numa população endividada, com muitos desempregados, e aí, voltando no ponto político, o quê? O empresário detentor do capital, logo para investir nesse cenário tão difícil, né, ele quer um mínimo de estabilidade para investir. E aí o que ele faz agora? Ele recua, né? Costumo falar que as pessoas pensam que a economia tem que voltar a crescer, para o brasileiro ficar animado, para as pessoas... É o contrário. Nós primeiro temos que ter o sentimento que as coisas vão melhorar, você começar a ficar otimista, e aí depois a economia melhora. É assim, os empresários, as empresas não são organismos lá que tem um robô controlando, são pessoas que estão sentadas lá, olhando os números e analisando. Se logo elas sentem confiança, né, a caneta funciona, os contratos começam a ser fechados, a movimentação acontece, e aí a economia volta a crescer. Então, por isso, tão importante agora esse primeiro bloco do programa falando da política, porque ela realmente é ela que vai dar o primeiro destravamento, para o primeiro passo para a economia voltar a crescer. E a questão da informalidade é o ato do desespero. As pessoas querem sim estar de maneira formalizada, querem sim ter sua carteira assinada ou ter suas empresas registradas. Se você sair perguntando na rua, todo mundo quer, desde que ela consiga sobreviver à carga tributária, desde que ela enxergue o Estado entregando o mínimo, que é segurança e educação, e é o mínimo que o Estado tem que entregar, que não entrega hoje, né? Elas querem fazer essa virada. E aí nós vamos para o ponto, eu queria citar um ponto antes disso. Se você também olhar a estruturação do empresariado brasileiro de modo geral, ele é muito frágil, o brasileiro. Você pode ver que as multinacionais geralmente vêm com estruturas financeiras mais robustas, não é só o dinheiro, é uma questão de organização. As pessoas, de modo geral, não sabem nem o que gastam em casa. As empresas são tão bagunçadas quanto as finanças pessoais. Então, já é fragilizada por ela mesma. Aí você olha um Estado que te massacra com impostos. É uma economia
que ninguém de fora traz o dinheiro de maneira firme, porque tem essa instabilidade política. Podemos citar como exemplo, né, a última mexida na regulação do governo Dilma com as hidrelétricas. Né? É uma área que demanda investimentos pesadíssimos de longo prazo, né, muito dinheiro envolvido, e de repente uma linha de contrato, que a gente pode discutir isso depois, se foi bem feito ou não foi, mas teria que ter sido respeitado, teria que ter tido uma migração mais suave nisso. Aí tem uma interrupção, aí a pessoa que está com dinheiro para investir pensa o quê? Não vou fazer isso não. Aí você pensa, não é só um empresário de fora, não é só um organismo internacional com muitos milhões de dólares. Se você tiver R$1.000 para investir em qualquer negócio e não tiver o mínimo de certeza do que vai acontecer ou de credibilidade naquele negócio, você não investe. Isso acontece de modo geral. As pessoas pensam que é um negócio muito complicado, né? Então precisa dessa mudança aí no meio político, né? É outra coisa que eu queria citar aqui, né? Todo mundo fala dos políticos como se eles fossem extraterrestres que chegaram no Brasil, né, e tomaram o poder, né? Os políticos são gente como a gente, né? Antigamente tinha a discussão do empresariado, né? Da extrema direita está lá. Nós ficamos os últimos 14 anos com não empresários na presidência. O Lula nunca teve nenhum negócio, a Dilma também não, né? E olha o que aconteceu com o Brasil. Então essa discussão tem que parar, tem que começar a discussão da eficiência, né? De usar bem o dinheiro público. O governo de um país ele não está restrito apenas à presidência, tem todo um jogo complexo, tanto no Congresso, no Senado, que tem interferência política. Mas que é gente como a gente. De empresários. Que é gente como a gente. Né? Então as pessoas falam como se fossem pessoas segregadas da sociedade. Né? Os políticos saem do meio da sociedade. Né? As pessoas têm que pensar nisso, têm que se organizar e têm que ser produtivas de modo geral, seja numa pequena coisa, numa grande coisa. Rodrigo, eu queria jogar luz num assunto aqui que é... A gente sabe que... A gente escuta muito que a pessoa, quando está na informalidade, ela tem que se capacitar, porque é um momento de crise, capacitação. Mas me parece, assim, quando eu escuto isso, me parece que é um pouco o cachorro e o rabo, né? O cachorro ele precisa morder o rabo, mas o rabo faz o cachorro não ir para frente. Quer dizer, o cara está desempregado, está na informalidade, não tem como investir em capacitação, só que a economia está retraída, então ele precisa se capacitar. Como que a gente sai desse ciclo vicioso aí? O Rogério, que é meu colega administrador, pensa igual, né? Como é que eu vou... Eu preciso me capacitar em inglês, eu preciso estudar para ser para ter um segundo idioma, mas eu não tenho como investir. Uhum. Eu estou apertado financeiramente, estou endividado, mas eu preciso fazer uma faculdade, que seja EAD ou qualquer coisa. Mas como é que a gente... Que dicas que a gente pode dar para o telespectador nesse sentido? Acontece que as pessoas acabam dando preferência em sobreviver, né? Que tem sido uma dificuldade já do brasileiro. Pode falar, eu cocei aqui pelo seguinte, eu não sabia que a gente ia chegar lá, não me parece que a gente combinou. Eu coloquei esse tema aqui, muito legal. Capacitação, competência, não adianta você querer fazer uma coisa que você não domina. A questão do compromisso e a questão da criatividade. Beleza? Não adianta eu querer fazer o mesmo demais. Assim, mais do mesmo, né? A questão claro. Mas como que você vai esperar isso de uma pessoa que está desempregada no Brasil, que, como o Rodrigo falou, não teve uma estrutura educacional, que ela não vai saber fazer diferente do que já está sendo feito, até porque não tem oportunidade para isso. Considerando que a grande maioria ou tem um smartphone ou tem um computador, mesmo que não tenha, o acesso não é tão dispendioso de ir numa lan house e tal, a grande maioria das informações você consegue fazer cursos com e-books, que são gratuitos, YouTube. O meu pouco do inglês que eu sei foi 45 dias de YouTube antes de ir para lá. Então, assim, a pessoa que quer, ela vai buscar essa coisa, mesmo que seja, por exemplo, olha, eu não posso te pagar um curso, mas eu posso fazer uma permuta com você, o que você está precisando? Eu posso prestar tal serviço com você. O negócio é fazer. Por isso que eu coloquei a criatividade aqui, entendeu? Porque o que está me parecendo, essa pessoal tem falado muito de disruptura, né? O modelo que está atual não está funcionando, tanto é que eu tenho mais informal do que carteira assinada, e isso só vai piorar. Eu vou dar uma colocação mais macro, continuando o que rola. Na minha opinião, o Brasil hoje precisa, por isso tão importante a eleição agora, o debate agora, precisa de voltar a ter credibilidade. Isso é o básico. Se ele voltar a ter credibilidade no cenário internacional, logo o Brasil vai receber investimentos.
né? Eu escuto nas reuniões das corretoras lá, os investidores internacionais estão sedentos de vontade de trazer dinheiro para cá. Então, por quê? O Brasil é está entre a 7ª e 8ª economia do mundo, e o país não está pronto, precisa de portos, precisa de estradas, precisa de investimento em telecomunicações. O Brasil, se você comparar a lista de cima, os outros países estão prontos. Então, a primeira coisa, na minha opinião, aí eu vou responder a sua pergunta, o Brasil precisa voltar a ser um país que o investidor acredite. Eu costumo também escutar as pessoas falarem assim, mas o investidor internacional vai trazer o dinheiro para cá para ter lucro? Aí eu devolvo a pergunta, e você investe para ter prejuízo? Logo ele tem que ter lucro. É só lembrar a mexida das telecoms, né, alguns anos atrás. Se o Brasil não tivesse aberto o capital, nós estaríamos na idade da pedra hoje. Né, porque o Estado não tem condição de se investir. O Estado tem que regular. Então, o primeiro ponto, nós precisamos de restabelecer a confiança dos investidores. Por quê? Porque se não vier dinheiro para cá, novas indústrias para cá, investimento em infraestrutura que deve ser explorado sim pelo capital estrangeiro, logo não tem emprego para essa parte da população tão sofrida. Logo não tendo emprego, a economia não começa a girar. Não começando a girar, o Estado continua falido, sem dinheiro para atuar nas pontas excluídas. O Estado tem que investir onde não dá lucro, que é essa turma que você falou, está sobrevivendo, não teve educação, não tem estrutura, logo o Estado tem que ajudar. Ele tem que investir nessa base, porque a base, o topo da pirâmide, se vira, sabe trabalhar. Então, esse é o primeiro ponto. Nós temos que restabelecer, por isso tão importante na eleição agora, o eleitor procurar olhar menos o candidato que fala que o Estado vai entregar, e olhar mais o candidato que fala que vai restabelecer essa organização e essa confiança. Aí você sim o Brasil vai muito começar. Da questão da confiança, de restabelecer a confiança. E desde muito novo a gente ouve que essa confiança, uma vez quebrada, é muito difícil ser restabelecida. O que deve ser feito, então, para que o Brasil consiga avançar nessa questão? São políticas sólidas da economia? O que seria? Primeiro, é mais atrás disso. Precisa ter um nome lá que represente, que lidere uma reordenação partidária. E a gente tem isso agora? Até agora? Nós temos nomes aí que estão falando um pouco disso, né? Ele que vai responder isso com mais competência, mas eu acho que tem que ter esse nome que reorganize isso, que traga essa confiança de novo e que tenha. Aí as pessoas falam de liberalismo e falam de direita e esquerda, isso serve muito para países prontos. O Brasil é um país ainda subdesenvolvido na sua maioria. Então precisa de alguém que dê um ritmo para essa mudança, não pode ser de uma maneira abrupta. Então tem que entrar alguém que vai falar assim, sim, o país vai ser liberal, sim, nós vamos respeitar os investimentos, sim, nós vamos atrair capital estrangeiro, mas sim, também eu vou investir no social. Mas é quando você fala do e à medida que liberal, o social é o liberal econômico. É econômico. E aí sim, à medida que a população for se estabelecendo, a população for melhorando gradativamente, você precisa de investir menos no Estado. O Estado vai passando a ser menor gradativamente. Eu acho que a discussão tinha que ser nessa velocidade. Ninguém discute mais Estado mínimo ou máximo. Eu acho que esse é o grande ponto. Precisamos de alguém que restabeleça a confiança para o dinheiro voltar para o Brasil. A gente tem o desafio de mais um bloco, tá? O último bloco do nosso programa, para a gente tentar resolver os problemas do Brasil. A gente vai para mais um rápido intervalo, o último do nosso programa de hoje. Já voltamos com a mesa de debates. Estamos de volta para o último bloco do nosso programa de hoje. Oleg, eu preciso te fazer uma pergunta antes que o pessoal de casa fique chateado comigo. Eles querem saber a respeito da candidatura do Lula, que ele já foi julgado em segunda instância, então aparentemente ele estaria inapto para as eleições, mas o PT insiste na candidatura e ele é o primeiro disparado, né, nas intenções de votos, né? E o que você poderia dizer a respeito disso? Então, primeiro sobre a viabilidade da candidatura do Lula, isso vai ser uma disputa jurídica que vai acontecer, existe jurisprudência tanto para um lado quanto para o outro, então é uma batalha que não está resolvida. Com relação à estratégia política, eu vou falar assim, até com uma certa frieza, um certo distanciamento, que é uma estratégia correta do partido. Quer dizer, você não reconhece a prisão, você não diz que foi um processo político.
como retirar esse candidato. Não vai parecer que seria uma espécie de aceite, né, a tudo isso que está acontecendo. Então tem esse aspecto, vamos dizer assim, mais reflexivo, mais simbólico. Por outro lado, é o melhor colocado nas pesquisas, é evidente. Todas as pesquisas, em todos os cenários, o Lula está disparado. Então, dispor do melhor candidato, melhor player, por quê? Né? E terceiro, tem uma sensação de que se lá na frente for necessário fazer esse ajuste de botar um tal plano B, que até agora não se admite, o Lula já mostra uma grande capacidade de transferência de voto. Então, todas essas variáveis acabam apontando para essa estratégia de vamos insistir com o Lula até as últimas consequências. Cenário 1, ele consegue ser registrado, nós vamos para a eleição e ganhamos. Cenário 2, a gente leva ele ao máximo, ele é tirado do processo por mais uma atitude arbitrária, como já existe outras anteriores, e reforça que se trata de uma perseguição política. Terceiro, ele não consegue ser candidato, ele transfere voto. Então o PT está muito correto na estratégia. Agora, talvez o que falte aqui é pensar que se tudo der errado, né, pode ser que tenha um segundo turno com uma convergência à direita. Então, nesse caso, talvez teria que ter um pouco mais sensibilidade com a situação do Ciro Gomes, ao meu ver. Você está vendo um cenário Alckmin e Ciro, né? Um possível cenário. Não, um cenário Bolsonaro e Alckmin. Tá. Né? Agora, por que eu estou dizendo, voltando a essa situação? Porque eu estou convencido que se existe algum partido que está dialogando com o PT e que não tem ainda a convicção de ir até o Lula, então eu acho que o PT poderia abrir mais o espaço para o Ciro. Apostar no segundo turno. PT e Ciro Gomes. Né? Talvez fosse o ajuste à estratégia, mas a estratégia do PT de manter o Lula, eu acho que ela é correta. E você, como economista, tentando prever, né, esse cenário lá em outubro, e vamos supor que o Lula conseguiria e ele fosse efetivamente o presidente do Brasil. Você acha como que a economia reagiria a isso? Na minha opinião, nós teremos um cenário melhor do que antes com qualquer um dos candidatos, até com Lula, na minha opinião. Por quê? Ele certamente não vai repetir os erros que cometeu. Ele deve manter uma política mais austera, deve fazer ajustes sim na economia, deve ter uma agenda reformista, mas num ritmo e num padrão diferente dos outros, numa velocidade. Na minha opinião pessoal, o Brasil precisava de um choque. Né, tinha que ter um ajuste, aproveitar esse momento de que está todo mundo sofrendo, mas realmente fazer uma reestruturação geral. Aí a gente está falando de reforma tributária, reforma fiscal, a reforma política também, coisas que tem que ser feito agora, nesse calor do momento. Né? Mas eu acho que qualquer um dos candidatos não vai fazer nenhuma loucura. Por quê? Não porque ele tem ética, né? Porque não dá para fazer mais loucura. A população está super endividada, a economia está parada, o desemprego está crescendo, as contas públicas estão super no vermelho e não tem mais o que fazer. Então, é como se estivesse numa casa, você está devendo muito, né? Você não consegue trabalho, logo você tem que reduzir despesa, se reestruturar, para depois você tentar avançar. É dar um passo para trás para dar alguns para frente. Né? Eu acredito que é até interessante, embasado nesse comentário seu, a pessoa de casa analisar as propostas dos candidatos. Aquele candidato que está oferecendo obras e benfeitorias, ele não é uma boa opção, até porque não tem dinheiro para isso. Sim. Né? É só o telespectador lembrar que a carga tributária nossa é maior do que 50% do nosso baixo salário, né? Então o Estado não te entrega nada, não te entrega segurança, não te entrega saúde, e você entrega metade para ele. Né? Então qualquer coisa que o Estado te ofereça é ruim. Ele vai te tomar muito, vai te entregar muito pouco. Né? Então você tem que ter o quê? Você tem que ter renda, tem que ter emprego, tem que ter estabilidade, a economia tem que estar crescendo. Né? Então qualquer candidato, que eu acho que a agenda tem que ser o seguinte, que ele restabeleça a ordem econômica, restabeleça a ordem tributária, faça esses ajustes e sim traga capital para cá. Capital, que eu estou dizendo, são indústrias, investimento em infraestrutura, qualquer coisa nesse sentido, isso sim vai fazer o país crescer. Para o Estado se reorganizar e se fortalecer, e aí sim ele começar a ordenar políticas públicas de qualidade, que basicamente, na minha opinião, tem exemplos aí diversos no mundo, que é a educação. Né? Ele tem que começar por isso, né? Reorganizando isso. E o Estado precisa de uma coisa que o Brasil não tem há muito tempo, que é eficiência.
eficiência, precisa de gente eficiente, que as coisas funcionem. Por exemplo, na minha opinião, Juiz de Fora, falando aqui da nossa cidade, Juiz de Fora não precisa de mais postos de saúde. Juiz de Fora não precisa de mais escolas, precisa de escolas de qualidade, com segurança, com equipamento, professores pagos, precisa de postos de saúde, que você chegue lá e tenha médicos, que funcione. Então, não precisamos de mais, precisamos de melhor, coisas melhores, que as coisas funcionem, né? Nós não precisamos de mais estradas agora, nesse momento, precisamos de eficiência no transporte, né, trilhos e outros. Precisamos de mais universidades, precisamos de universidades com investimento em tecnologia, investimento em pesquisa, né? O Brasil precisa de eficiência, ele não precisa de crescer em tamanho estrutural, ele precisa de eficiência. Eu acho que é essa a visão. O eleitor tinha que olhar para isso, né? Não adianta ele ter R$50 a mais do Estado, ele ter um saquinho de arroz de um candidato A ou B. Ele precisa de ter a dignidade dele restabelecida, a vida dele de volta. E isso acontece o quê? Com emprego e com renda, né? E aí as coisas vão naturalmente voltando. Eu tenho uma visão otimista. Eu acho que nessas eleições o Brasil vai sair melhor do que nos últimos 14, 15 anos. Do mesmo jeito, essa visão otimista não é de uma crença qualquer. Se nós olharmos o que aconteceu na última ruptura política, que foi no Collor, né, que o Itamar assumiu, e essa da Dilma agora. Se nós lembrarmos que lá a inflação era acima de 60% ao ano, e hoje nós temos uma inflação abaixo de 5%. Se nós lembrarmos que lá o Brasil era devedor do FMI, ele tinha que investir de acordo com o crivo do cenário do Fundo Monetário Internacional, e hoje o Brasil é uma das maiores reservas cambiais do mundo. Se nós lembrarmos que naquela época tinha um desarranjo político enorme, teve corrupção e ninguém foi preso. E agora, gente poderosa, gente muito rica está presa. O Brasil sim melhorou. Ele quebrou, na minha opinião, igual ele quebrou na época do Collor. A diferença é que a caixa de ferramenta que nós temos hoje é uma caixa muito mais completa, né? Então a recuperação se dará muito mais rápido do que antes, né? O Brasil, ele só aprende assim, a coisa tem que piorar muito, mas aí ele sim se levanta, se reorganiza. E piorou muito agora. A coisa está muito ruim. Mas eu tenho uma visão muito otimista. Eu acho que nós sairemos independente dos candidatos que parece que estão aí na frente, num cenário de melhoria um pouco mais rápida do que aconteceu. E se lá nós demos jeito, por que nós não daremos agora, né? E as suas visões são otimistas também? Eu não sou tão otimista nesse momento, não, porque penso que se a gente tiver nessa janela que vai se abrir agora, né, todas as forças podendo colocar seus nomes e deixar o eleitor, o brasileiro, escolher, eu acho que a gente sai com uma agenda de reestruturação institucional. Se a eleição ficar de alguma maneira maculada com impedimento de um ou outro candidato, é bem provável que quem ganha a eleição não carregue a legitimidade necessária para fazer os ajustes. Eu fico imaginando, inclusive, com uma visão, vamos buscar uma visão mais de empresário, que, aliás, só dialogando com a sua fala anterior, o Brasil nunca, em nenhum momento da história, teve um empresário, um representante do capital na presidência. Nunca. Verdade. Mas vamos imaginar que o presidente da República seja um grande negociador dos interesses nacionais. Como sentar com outro país soberano e negociar suas condições se ele não carrega consigo a autoridade de uma eleição? Então, esse, para mim, é a base do problema hoje do Michel Temer, que ele não tem autoridade para fazer nenhum tipo, nada, nem moral. De um líder com credibilidade. Né? Perfeito. Então, eu acho que isso só acontece com eleições livres, em que todos os players possam se colocar e que a população, gozando da sua soberania, possa escolher quem que vai lhe representar. Eu acho que nós estamos, de fato, numa grande corrida de revezamento. Todas as características positivas que você, inclusive, elencou aqui, elas têm coisas do governo Itamar, tem coisas do governo Fernando Henrique, e tem muita coisa do governo Lula, a questão do FMI, do governo Dilma. Talvez o maior desarranjo, o maior desastre, de fato, tenha sido o Temer. Eu não consigo apontar nada positivo que foi feito. Até o Collor a gente consegue ver alguma coisinha. Uhum. O Temer vai entrar para a história, não à toa, como o presidente mais impopular, porque ele não entregou nada. Então, nesse aspecto, se você tiver uma condição de manter a regularidade institucional e garantir a soberania popular, nós temos aí a maior de todas as ferramentas para consertar o que está errado. Bom, para a gente encerrar o nosso programa, eu só queria que você falasse, desse a sua opinião, a sua também, tá, Rodrigo, por favor, desse movimento em que parte dos brasileiros tem votado nulo
As eleições, se você acha que para a presidência isso vai acontecer também, quais os riscos? É verdade, assim, nessa altura do campeonato, com toda a tipicidade que a gente está vivendo no Brasil agora, né, você liga a televisão, é um massacre de coisas negativas. Sim. Por exemplo, a gente pode falar, saúde falta muita coisa, mas dizer que a saúde não é entregue também eu acho que é demais, porque o SAMU está aí, né, os postos estão aí, né, você olhar a qualidade, e você vê, a mortalidade infantil aumentou no último período, a gente tem que imaginar que isso tem tudo a ver com uma certa agenda. Então a política ela está se colocando, mesmo na construção dos problemas. Sim. Então nesse sentido é natural que a gente compreenda esse movimento dos eleitores, mas também a gente já sabe que isso não é uma novidade, né? Então, na medida em que a eleição for colocada na ordem do dia, porque a eleição está na ordem do dia do jornalista, do cientista político, da mídia, mas não está na ordem do dia da população. Então, quando chegar na população, ela vai tomar sua decisão. E por isso que eu reforço. O melhor cenário é que a população possa livremente escolher quem ela quer que governe. Lembrando aí que quem não vota não tem direito de reclamar depois, hein? Verdade. Bom, o nosso programa então chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês. É sempre um prazer. Trouxeram muito conhecimento para a mesa de hoje. Sempre um prazer. Obrigado. Ajudaram a gente a tentar entender esse cenário que é tão complexo, né? Debatedores, muito obrigado. Muito obrigado. Rogério, até qualquer dia aí, final de semana, talvez você volte. Bom, eu gostaria também de agradecer a você que acompanhou o nosso programa da sua casa, hoje ou durante toda essa semana. Nosso muito obrigado, para a gente é muito importante ter a sua companhia, ter a sua parceria aqui com a gente. Lembrando que a mesa de debates volta na segunda-feira, ao vivo, às 11 horas da manhã. Temos a reprise hoje às 6 horas da tarde, ou a qualquer momento, no conforto da sua casa. É só entrar no nosso canal no YouTube ou na nossa página no Facebook, procurando por TVE Juiz de Fora. Uma ótima tarde para vocês, um excelente final de semana. A gente se vê na segunda-feira com certeza. Uma ótima tarde para vocês e um abraço. Até mais. Mesa de debates. Oferecimento Unimed Dental. O plano odontológico da Unimed Juiz de Fora. Premium FM, sintonizada no seu bom gosto.